Fala pessoal, tudo bem? A aula de hoje é sobre empresário rural. É exatamente por isso que a gente está nesse cenário um pouquinho diferente aqui, no meio do campo, para poder trabalhar com uma atividade, com um tipo de atividade que representa, segundo alguns índices, quase 50% do PIB nacional. Então são atividades extremamente organizadas que são aquelas relacionadas à área rural. Na área rural, quando a gente fala, há alguns que criticam o nome que o Código Civil adotou de rural e gostariam que fosse dada uma outra denominação, como agroindustrial ou agrícola, agrária, agropecuária, tanto faz. Sinceramente, não é o mais importante aqui não seria tanto a palavra, mas o exercício da atividade na área rural. Existem no Brasil atividades desenvolvidas no campo, seja na pecuária, seja na agricultura, que são muito, mas muito bem desenvolvidas, técnicas organizadas. Aliás, muito mais organizadas, muitas vezes, do que atividades exercidas por empresários urbanos. Só que a legislação nossa, ela resolveu dar um tratamento diferenciado para as atividades rurais. Por quê? Porque antes da tecnologia atual, antes da internet, era muito difícil proceder ao registro, era muito difícil você ser regular em alguns lugares muito afastados. Então, permitia-se um tratamento diferenciado para aquelas atividades rurais. Então, só para a gente poder deixar claro, as atividades rurais são aquelas que não envolvem a prestação de serviço. Prestação de serviço, ela não é considerada atividade rural, mas as atividades que quase sempre a matéria-prima é produzida pelo aquele próprio empreendedor. Então, a matéria produzida no campo, ela de forma geral, ela vem do animal ou da natureza. Essa é uma característica muito forte, segundo alguns autores. Diferente de uma indústria urbana, uma indústria de transformação, uma indústria automotiva, uma rede de hotéis, uma indústria de eletrônicos, na qual faz uma mudança, uma transformação de uma matéria-prima. No campo, a matéria-prima é produzida pelo próprio empreendedor. E no campo tem uma dificuldade de chegar e uma tecnologia que até um tempo atrás era muito difícil para ser alcançada. Hoje em dia é muito mais moderno, hoje em dia é muito mais fácil, hoje em dia inclusive há algumas fazendas que são absolutamente automatizadas e conseguem ter um nível tecnológico muito melhor do que muitas empresas da área urbana. Inclusive a parte agrotech, né, a tecnologia na parte agrária, ela tem se mostrado mais forte do que em outras, até porque para poder tentar diminuir consumo desnecessário de água, de energia, tentar reduzir gastos com mão de obra. Então as tecnologias estão chegando cada vez mais forte no meio agrícola. De toda forma, independentemente disso, essas atividades que são desenvolvidas no campo para a criação de animais, para a produção alimentícia, elas têm um tratamento diferenciado no Código Civil. Qual é? As atividades empresárias, quais sejam aquelas profissionais organizadas para o desenvolvimento de prestação de serviço ou produção de bens, com intuito lucrativo, que não sejam consideradas uma atividade intelectual, né, a não ser aquele elemento de empresa que nós já conhecemos, elas não têm a obrigatoriedade do registro. Então a grande diferenciação entre uma atividade urbana e uma atividade rural, não só na atividade que é desenvolvida, é que a atividade urbana sempre vai ser necessário registro, enquanto a atividade rural vai ser uma faculdade daquele empreendedor que realize ou não o registro. Isso está expresso lá no artigo 971 do Código Civil. Então, um empresário rural ele vai ter a faculdade de proceder ao registro quando ele tiver esse interesse. E por que isso é importante? Porque isso pode ser um fator de critério para uma recuperação judicial. Por exemplo, vamos ter em mente que o fato de um empresário rural não ter o registro não faz com que ele seja irregular e nem com que ele deixe de ser caracterizado como empresário. Então, uma sociedade que exerce atividades no meio rural, ela, se tiver o registro, ela vai ser uma atividade empresária. Se ela não tiver o registro, ela também vai ser uma atividade empresária. Ela não vai ser uma sociedade simples por não estar registrada. O tipo de atividade é uma atividade empresária. O que a legislação permite é que ela tenha ou não registro na junta comercial. E exatamente por isso que há tanta divergência na jurisprudência quanto à possibilidade do requerimento falimentar
do requerimento de recuperação judicial pleiteado por uma sociedade empresária rural não registrada. Então, a atividade rural, ela não está relacionada à prestação de serviço, ela está relacionada a algum tipo de produção de produto decorrente de matéria animal ou matéria agrícola. A atividade ela poderá ser empresária se ela tiver os critérios que caracterizam a empresariedade, como organização, profissionalismo, atividade lucrativa, e ela poderá ou não ser registrada na junta comercial. Essa possibilidade de registro ou não faz com que as atividades empresárias não registradas rurais sejam irregulares. Beleza, gente? Gravaram? Obrigado, até a próxima.